Abre a tua Bíblia em Juízes capítulo 6. Pastor Davi hoje pregou em cima desse texto. Eu também vou pregar em cima desse texto. Não será a mesma mensagem, mas é baseado nessa experiência de Gideão, quando está envolvido numa teofania, ali Jesus aparecendo para ele, conversando com ele. E tem uma coisa muito poderosa, muito interessante que acontece aqui com Gideão, e muitas lições a gente pode tirar desse encontro aqui de Gideão. E eu quero repartir isso com você. O tema da nossa mensagem é valentes. O anjo chama Gideão de valente, embora ele tenha depois feito algumas coisas, mas chama Gideão de valente. Você é um valente. Posso chamar você de valente? Valente do Senhor, homem de Deus, mulher de Deus. Você é uma pessoa cheia de graça e de unção e de poder. Você é um valente de Deus. Você é um valente de Deus. Você é um valente de Deus, até nos dias de fraqueza. Você é. Você é. Você que está aqui com a gente. Vocês são valentes do Senhor. É assim como Deus vê vocês. Honestamente, muito mais por causa dele do que de nós mesmos. Porque às vezes a gente tem vontade de jogar a toalha. Não é verdade? Às vezes a gente está cansado de muitas coisas. Mas o Senhor nos vê com os seus olhos. Ele nos vê através daquilo que Ele pode fazer em nós. Fica na minha presença. Vem para a minha presença. E veja o que eu vou fazer com você. Então você é um valente. Se você consegue dizer não ao pecado, se aproximar de Deus e se disponibilizar na mão do Senhor para Ele fazer de você um matador de gigante, para fazer de você um vitorioso nas guerras e nas batalhas, fazer de você um conquistador de território, conquistador de gente, para fazer de você um profeta, um pastor, para fazer de você um evangelista, para fazer de você um apóstolo, para fazer de você um mestre, para fazer de você um líder, para fazer de você alguém parecido com Jesus, que abraça pessoas, resgata pessoas, que ajuda pessoas, que abençoa pessoas. Então você é um valente nas mãos do Senhor, porque o Senhor é valente, Jesus é valente, o Espírito Santo é valente, e quem anda com Deus é valente. Amém, gente? Os molenga não andam com Deus, porque o reino de Deus é coisa de gente valente. Dizer não ao pecado, você tem que ser valente para dizer não ao pecado. Os molenga não conseguem andar com Jesus. Você tem que ter fibra para decidir andar com Jesus, porque você vai na contramão do mundo. Você diz não à pornografia, você diz não ao pecado, você diz não ao sexo fora do casamento, você diz não à droga, você diz não à bebida, você diz não a um filme indecente, você diz não à sensualidade, você diz não a pouca roupa, estou falando das mulheres, você diz não a palavrão, você diz não quando um colega da escola quer compartilhar nudes. Os adultos, sabe o que eu estou falando? Os adultos, sabe o que eu estou falando? Levanta a mão se sabe. Os adultos. Os jovens, sabe o que eu estou falando? Levanta a mão se sabe. Ok? Dizendo não, tem que ser valente para dizer não. Amém, gente? Amém. Tem que ser valente para andar com Jesus. Tem que ser valente para aprender a se desviar do pecado. É assim. Então, se você está aqui, e se você já tem uma vida com Deus e está construindo uma história com Deus, você é do time de valentes. E você é do time de vencedores. A gente pode melhorar? A gente pode e deve melhorar. Mas que a gente é do time de valentes, aí a gente é. Que somos do time de vencedores, aí a gente é. Amém, queridos? É isso aí. Quando Deus olha para Gideão,
e declara: valente do Senhor, vai nessa tua força, ele estava escondido num lagar pisando trigo, né, para que os gibeonitas não achassem ele e não roubassem o trigo amassado ali, né, as sementes de trigo, produto daquele amassamento lá, tirar a palha e tal, né, e ele estava escondido, mas aí o anjo olha para ele da perspectiva de Deus, Ele era um vitorioso, ele era um vencedor de guerras, vencedor de batalhas, da perspectiva de Deus. A gente precisa aprender a ver as coisas e as pessoas e a nós mesmos da perspectiva de Deus. Amém. O diabo quer manipular os nossos pensamentos a nosso próprio respeito, fazendo a gente se ver como formiga, não no bom sentido, como nada, como inseto, como incapaz, como improdutivo, como burro, como idiota, como imbecil. Há um plano no mundo liderado por Satanás pela imbecilização da humanidade. Ok? E não fique achando que o celular é parte disso, tá? Os filmes são parte disso, a Netflix é parte disso. Um programa de imbecilização da humanidade. Ok, gente? Sim. Isso é uma realidade. Mas é a perspectiva de Satanás. É o que ele é. É o que ele é. Não é a perspectiva de Deus a nosso respeito. É muito interessante. Ouvi algo do Paulo Marçal essa semana, muito interessante. Satanás já sabe que é derrotado. Quem sabe isso? Satanás já sabe que é derrotado. Ele já sabe qual é o fim dele. Ele já sabe que é o fim dele. Ele já sabe que será condenado. Ele já sabe que será lançado no lago, um lago de fogo e enxofre. Lançado Satanás, os seus demônios e o inferno, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. E ele já está condenado e ele tem plena consciência disso. No entanto, ele levanta toda manhã disposto a trabalhar contra nós e contra a humanidade. Mas ele já sabe o seu fim. E toda vez ele se levanta e está sempre disposto a estragar a vida de alguém. Nós também sabemos, como povo de Deus, sabemos o nosso fim. Nós sabemos onde vai dar. Nós sabemos qual é o resultado da nossa lida ministerial, da nossa vida com Deus. Nós já sabemos que já somos mais que vencedores. Nós sabemos que vamos celebrar as bodas do Cordeiro com Jesus. Nós sabemos que todo mal será extirpado, será tirado da raça humana e nós seremos glorificados. Nós já somos mais que vencedores, nós viveremos a eternidade com Deus. Mas a gente levanta de manhã desanimado muitas vezes. Ele sabe que já está perdido, mas levanta disposto a perverter. E nós que já sabemos que já somos salvos e o nosso fim, às vezes a gente levanta meio derrotadinho. Parece que não tem muita coerência. Sabe por que Satanás faz isso? Porque ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer atrapalhar a nossa consciência. O trabalho dele é não ir sozinho para o inferno. E o nosso trabalho é arrancar as pessoas do inferno. Amém. O trabalho da igreja é arrancar as pessoas do inferno. Amém, gente? A gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. Não é para muito mais coisa, não. A gente está aqui para isso mesmo. E Gideão era um cara que ele se via da perspectiva do pequeno, da perspectiva do inseto, da perspectiva do fraco, da perspectiva do covarde. Ele se via por essa perspectiva, mas Deus não o via nessa perspectiva. Muito bem, deixa eu voltar ao texto. Então, alguma coisa está acontecendo com Gideão aqui. E eu chamo a sua atenção para o seguinte, para o verso 11 do capítulo 6. Verso 11 do capítulo 6 diz assim: Então veio o anjo do Senhor, tudo em letra maiúscula, e isso aqui é uma teofania, é a aparição de Jesus, né, corporeamente, fisicamente, antes da encarnação, né? Então veio o anjo do Senhor
e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Agora, eu chamo a sua atenção para o seguinte aqui. Olha a assinatura de Deus nessas pessoas. Eles estavam em fuga. E se você ler o começo do capítulo 6, você vai entender por que eles estavam em fuga dos midianitas. Porque o povo tinha se envolvido com idolatria e tinha se afastado de Deus. O ano aqui é mais ou menos 1206, 1200 a.C. Já se passou por volta de 170 anos da morte de Josué, nesse tempo. Gideão é o sexto juiz, foi feito depois juiz, todo o grupo de juízes registrados na Bíblia. Alguns dizem o quinto, outros dizem o sexto, tudo bem. Mas ele foi um dos juízes. E isso 170 anos depois da morte de Josué. Otoniel foi o primeiro juiz. Otoniel foi declarado juiz, passou a julgar a Israel. Josué viveu mais alguns anos e depois faleceu mais ou menos nesse tempo, em 1372 a.C. Aí o povo de Israel tinha a missão de conquistar todo o território e de exterminar toda a idolatria daquela terra. Eles não obedeceram a Deus, pelo contrário, foram se envolvendo, se mundanizando. Eles foram se envolvendo com a idolatria do povo. Quando chega no tempo de Gideão, o Senhor coloca os midianitas sobre Israel, oprimindo Israel, e Deus é quem faz isso por causa do afastamento do povo da presença de Deus e por causa do envolvimento deles com a idolatria. E antes que a gente pense alguma coisa estranha, mas como esse povo era de cabeça dura, como eles eram gente de coração duro, como eles eram pessoas que não tinham noção. Preste atenção. Qualquer coisa que nos afaste da plenitude da vontade de Deus é idolatria, porque a idolatria é aquilo que está entre Deus e nós. Deus é a sua vontade e nós. Tudo aquilo que se coloca no meio é um ídolo. Tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus, da plenitude de Deus, do chamado de Deus, da comunhão plena com o Senhor, de Deus ser o primeiro, o número um, de priorizarmos o reino de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de ter Deus como número um na nossa vida é idolatria. O que em nós, eles tinham um Baal dentro de casa, eles tinham um Baal no quintal de casa, eles tinham um tronco que ofereciam a Azera, mas principalmente Baal nesse território. Muito bem, eles tinham ídolos de outras nações, de outros nomes lá, e eles sacrificavam para esses ídolos. Mas espera lá, o que é que na nossa vida ainda existe que me atrapalha a oração? Que me atrapalha a leitura da Bíblia? Que me atrapalha a cumprir o meu chamado, que me atrapalha a investir na saúde do meu casamento, fazendo com que o meu casamento e a minha família, de fato, sejam uma expressão viva e visível do reino de Deus. O quê? Que tem afastado a nossa vida da plenitude de Deus? Isso é idolatria. Qualquer sentimento, qualquer pensamento, qualquer conduta, qualquer agenda, qualquer coisa que nos afaste de uma profunda consagração e intimidade com o Senhor é idolatria. Quando você pega o celular e entra nas redes sociais e não consegue sair mais das redes sociais e por fim você está tão cansado que não consegue ler a Bíblia e pegou o celular para ler a Bíblia. O que é que ficou entre você e a leitura da Bíblia? É um ídolo. O que é que ficou entre você e a tua oração? É um ídolo. O que é que ficou entre você e o teu jejum? Entre você e a tua dedicação, a tua devoção pessoal, o teu tempo de adoração ao Senhor. O que é que ficou entre você e a tua adoração ao Senhor pessoal em casa? É um ídolo. Tem ídolo fora, tem ídolo dentro. Tem estruturas dentro de nós que são idolátricas.
As estruturas que se levantam contra o conhecimento de Deus, os ídolos não são apenas coisas visíveis, os ídolos são coisas internas às vezes, os ídolos são estruturas de pensamento, às vezes são doutrinas erradas, são ídolos. Compreensões erradas a respeito do sexo, é ídolo. Compreensões erradas com relação à família, é ídolo. Compreensão errada com relação a dinheiro, tudo que está desajustado do conceito de Deus e todas as coisas, é uma estrutura idolátrica, que vai fazer a gente se render a elas, e vai se tornar Senhor na nossa vida, se a gente permitir. E antes de falar mal de Gideão, ou antes de falar mal de Israel, que parece que Israel, em determinado momento da história, era tudo gente de cabeça dura, gente de coração duro, dura serviço, gente que tinha tudo para dar certo e dava errado. Mas antes da gente falar mal dos israelitas, vamos olhar para a gente. Vamos saber se a gente tem dificuldade de dizimar, porque fica com a cabeça cheia de besteira, não sei se, eu acho que não é mais, eu acho que não é, eu acho que sim, eu acho que não, hoje em dia não sei. Ei, desculpa é fácil, qualquer um fraco dá desculpa para qualquer coisa. Ídolo. O pastor está meio agressivo hoje. Vocês têm sorte que eu não sou Gideão. Porque Deus mandou Gideão chegar lá e arrebentar com tudo que estava no quintal do pai. E depois arrebentar com tudo quanto é ídolo que tinha espalhado pelos terrenos. Aí ameaçaram ele de morte, ele falou assim, pode ir para as cabeças. Aí o pai falou assim, se alguém levantar a mão contra Gideão, eu é que mato. Você acha que eu estou agressivo? Prossigo. Eu não estou agressivo. Comparado com o Gideão, né, e o anjo e tudo mais, a gente está muito light. Nós temos que ser agressivos com a gente mesmo. A gente tem que sair desse mundinho, esse cristianismo facilitado, que às vezes a nossa própria consciência nos exige ter. Gente, o Evangelho é coisa séria. O reino de Deus é coisa séria. E vai exigir tudo de você. Ok? Vai exigir tudo da tua vida. Deus entregou tudo, Ele quer tudo seu. Ele quer a tua vida inteira. Ele quer teu coração inteiro. Ele quer teus pensamentos inteiros. Ele quer todas as suas finanças. Você pensa que é só 10% que é dele? Para! Tudo é dele. Tudo vem dele. Teu casamento é dele, os teus filhos são dele, então cuida bem dos teus filhos. Para de dar celular para ele com 5, 6 anos de idade. Não faça isso, você está entregando o inferno na cabeça do seu filho. Tire esse celular desse bendito. Gente do céu, eu não consigo ser mais claro que isso. Eu sei que a maioria nem vai me ouvir direito. Que vai achar, não é tudo isso, não é tudo isso. Daqui a alguns anos, quando o teu filho estiver cheio de demônio na sua cabeça, na cabeça dele, e começar a dar problema para você, querer se afastar da sua casa e bater na sua cara, porque não te respeita, nem obedece mais às suas ordens, você vai chorar daqui 5, 10 anos. Tira o celular da mão dele agora. Porque o demônio está endemoniando uma geração inteira através dessa janela. Por causa das redes sociais e tudo mais. A minha neta às vezes chora assim, mas isso está um tédio, me dá o celular. Não, o tédio é uma bênção. O tédio é uma bênção. O tédio é um motor de criatividade. Chamei ela aqui, vem cá, Sara. Na sua idade, quando eu tinha tédio, eu ficava pensando, que brincadeira que eu vou inventar. A gente inventava brincadeira com toco. A gente inventava brincadeira com lata de óleo. Nem tem mais lata de óleo. É tudo, sei lá como que é hoje. É litro de plástico. Na minha época era lata de óleo.
E a gente fazia trator com lata de óleo e toco, carrinho com lata de óleo e toco, carrinho de rolemã, e a gente se estourava no asfalto, ralava cotovelo, cara, orelha, joelho e tudo mais. Mas a gente se divertia, a gente inventava nossas brincadeiras. Agora as crianças, hoje, ficam com o cérebro acelerado, com a capacidade criativa comprometida, e o cérebro acelerado, porque isso provoca, e depois de alguns anos, ele vai ter a síndrome do pensamento acelerado, que Augusto Cury já desenvolveu teorias a respeito desse negócio. Isso vai gerar ansiedade, aí vai entrar no time de adolescentes com 11 anos, 10, 11 anos, indo para psicoterapeuta para tomar ansiolítico, porque está com o cérebro acelerado e não consegue mais ficar sem o celular. A gente parece que está numa geração doente. A questão é patológica. A gente tem que ter cuidado. Agora, eu estou falando do quê? De idolatria. O que está entre você e uma boa educação para o teu filho? Um celular? Ídolo. Porque o teu filho não é teu, o teu filho é de Deus. Meu pai me ensinou que eu tenho que cuidar o que é dos outros melhor do que as coisas que são minhas. O teu filho é de Deus, você tem que cuidar do teu filho como sendo ele de Deus. Porque Deus uma hora vai perguntar, o que você fez com ele? Como você protegeu o coração dele? E como você ajudou ele a crescer e amadurecer, a desenvolver seus potenciais e suas capacidades? Como você protegeu a mente do seu filho para não ficar endemoniado? A gente vai prestar conta. Nós vamos prestar contas. Gideão, ele está cheio de marcas de Deus aqui. Preste atenção no que eu estou dizendo, porque nada disso está escrito aqui. Eu acredito que Deus está querendo falar o coração de alguns, se não de todos. Presta atenção. Eu saí do script federal aqui. Eu sei que a gente tem que ser mais sério no cuidado da nossa própria saúde e da nossa própria saúde espiritual e mental do que a gente tem sido até agora. E se a gente não cuidar com responsabilidade dessas coisas, estas coisas tornar-se-ão ídolos na nossa vida. E no julgamento, quando, olha como eles idolatravam Baal. Aí na nossa geração, no século 21, aí Deus vai mostrar, olha aqui, o que estava entre eu e você. O que é que impedia a nossa intimidade era isso aqui. Não é um poste denominado Baal, Azera, Dagon. Não, o que estava hoje entre Deus e nós, o que impedia a nossa consagração e a nossa intimidade são outras coisas. Ídolos. E ídolos exercem governo. Quando eles estão, ídolos exercem governo, porque são deuses, com D minúsculo, mas são deuses. Assim era o povo de Israel. Se sujeitou. Aí Deus coloca eles debaixo de uma opressão midianita. Mas eles tinham marcas na vida deles que revelavam a verdade. Olha que interessante. Quais são essas assinaturas de Deus na vida de Gideão e da sua família? Olha a assinatura dessa família. Tinha tudo para dar certo. Mas olha que interessante. São chaves de Deus na vida deles. Primeiro, Joás. Joás, que é o pai de Gideão, significa Javé deu, ou algo ganho de Deus. Alguma coisa assim. O Senhor deu. É o nome de Joás. Quando Gideão chamava Joás, toda vez, ele estava declarando em alto e bom som, o Senhor
é dadivoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é presenteador, o Senhor é abençoador. Ei, Joás, o Senhor é abençoador, e o nosso Deus é um Deus abençoador. No entanto, eles estavam debaixo de opressão midianita. Outra coisa, ele era um abiesrita. Abiesrita é uma denominação referente a Abiezer. Abiezer era um dos filhos de Manassés. Manassés era um dos filhos de José. E José foi o menor. Gideão era o menor da sua casa, ou menos importante segundo a visão dele mesmo, mas era filho de um Manassés, era filho de um José, o menor da sua casa. Deus gosta de usar os menores às vezes, muito embora eu seja o primogênito, a Cecília seja a primogênita, e não há nenhum problema, Deus vai usar todo mundo que tiver na mão dele, mas é interessante como Deus usa os improváveis. Gideão era um improvável, José era improvável, eu sou um improvável, a Cecília é um improvável, nós somos os improváveis, mas há uma assinatura de Deus na nossa vida. E ele era o Joás, o Deus presenteador, filho de um Manassés, um Abiezer, que significa meu pai é ajuda. Abiezer é meu pai é ajuda. Joás, Javé deu. Abiezer, meu pai é ajuda. Não envia ajuda, ele é ajuda, a presença dele. E Gideão significa talhador, aquele que talha madeira, aquele que trabalha com madeira, aquele que corta madeira em pedaços. É o significado da palavra Gideão. Isso aponta também para Jesus, até porque naquele mapa, o que eu vou mostrar para vocês já, ele está bem pertinho de Nazaré, né? E tudo o que aconteceu aqui na vida de Gideão, aconteceu bem perto de Nazaré, porque alguém parecido com ele, Jesus, cresceria na cidade de Nazaré, que também seria um construtor, que também mexia com madeira, que também mexia com pedra. Agora Manassés, aquele que me faz esquecer, ele é da tribo de Manassés. Gideão é da tribo de Manassés. E Manassés significa aquele que me faz esquecer. É o nome que José deu para o seu primeiro filho, por causa das muitas tristezas que ele passou desde que foi vendido pelos irmãos. Mas o Manassés significa este menino da vitória, este menino é a bênção de Deus sobre a minha vida, está me fazendo esquecer todos os sofrimentos, porque a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é maior do que as tristezas do passado. Então o Manassés, ele é da tribo de Manassés, ele é um Gideão, que é um talhador de madeira, filho de um Joás, que Javé deu, presenteador, e de uma família chamada de Abiezer, que significa meu pai é ajuda. Esse monte de assinatura de Deus estava na família, mesmo assim, eles estavam acovardados diante dos midianitas. Eu quero passar por alguns textos antes de voltar lá para o mapa. Olha como eu e você temos assinaturas de Deus na nossa vida, e temos palavras de Deus na nossa vida que poderiam muito bem orientar a gente em todo o nosso caminhar. Por exemplo, você vai para Mateus 28, Mateus 28, principalmente o verso 20, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas no verso 20 fala assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos essa palavra, temos ou não temos? Ela é para nós. E às vezes a gente se sente sozinho de Deus. Não é verdade? Agora, eu estou falando isso para a nossa condenação, para a sua condenação? Não. Existe uma verdade, a palavra de Deus é verdade. Existe um conflito. Eu tenho que mostrar a palavra para o conflito da minha alma. Eu não posso sujeitar a minha alma às mentiras do mundo, do pecado, de Satanás, dos demônios. Eu não vou sujeitar a minha alma às incredulidades que o mundo tenta impingir.
nos meus pensamentos e na minha própria espiritualidade, porque eu apoio a minha vida numa verdade, baseada na palavra de Deus, que o Senhor está comigo mesmo quando parece que não. Agora, se você não lê a Bíblia, como é que a verdade tem que encher teu coração? Se você não lê a Bíblia, mas lê celular, mas passeia no WhatsApp, mas passeia no Facebook. Honestamente, meu querido, a maioria das nossas palavras é animando você para fazer o certo, mas tem hora que você tem que falar: o que você está fazendo vai te levar para o inferno se você não corrigir. Aí você vai para Isaías 12:2. Isaías 12:2 fala assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Lê esse texto uma vez, lê duas, lê três, lê quatro, lê 55 vezes, deixa ele impregnar a tua mente dessa verdade. E protege o teu coração das mentiras que o mundo tenta colocar nos nossos pensamentos. Isso é uma verdade para mim, uma verdade para você. Você vai para Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor, o nosso Deus. Ele faz misericórdia, nós somos cobertos por sua misericórdia, mas Ele faz juízo também, e Ele fará justiça na terra. Não se preocupe, entrega teus casos na mão de Deus. O nosso Deus é justo juiz, Ele é correto, Ele vai resolver nossas paradas. Amém. Eu posso descansar minha alma nisso. Amém, queridos? São verdades que deveriam nortear a nossa vida. E você vai para Salmo 27, esse eu quero ler vários textos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Eu não estou falando de gente. Ok, queridos? Não estou falando de gente. Estou falando das forças da maldade que militam contra nós. Que vêm contra nós em forma de tentação, em forma de pensamentos, em forma de setas no nosso corpo, em forma de incredulidade, em forma de engano, em forma de medo, em forma de inseguranças. Ok? Nós nos posicionamos contra esses inimigos e às vezes eu dou umas de doido na minha casa e eu levanto a minha voz contra esses inimigos, contra o medo, contra a insegurança, contra a incredulidade, contra o cansaço, contra a tristeza, me levanto e repreendo essas coisas, porque o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Eu não tenho medo de você, medo. Amém, queridos? Não tenho medo de você. Dificuldade, luta, guerra, levante, não tenho, porque eu sei quem está comigo. Amém. E eu estou com Ele. Amém, queridos? Amém. Ainda que um exército, verso 3, se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ainda que um cliente encerre a conta, ainda que o faturamento da semana não tenha batido as metas, ainda que o resultado do exame não tenha sido muito favorável, ainda que o meu dia tenha sido terrível, ainda que não esteja vendo alguns problemas solucionados, ainda que eu tenha que conviver pacientemente e tolerantemente
com uma situação não resolvida, mas eu estou diante do Senhor. Ainda que eu tenha que suportar algumas lutas, ainda que eu tenha que passar por tudo isso, o Senhor é comigo. E Ele vai estar comigo, pelo tempo que for. Ele é a minha força, Ele é a minha luz, Ele é o meu ânimo. Ainda que um exército se acampe contra mim, está lá parado. Um exército, ele às vezes não fica escondido, ele fica aparecendo para mostrar: eu estou aqui e vou te pegar, estou aqui e vou te pegar, estou aqui e vou te pegar, estou aqui e vou te pegar. Mas está lá acampado. Mesmo que um exército se acampe contra mim, as coisas parecem que vão dar muito errado, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Quando parece que está tudo errado, e vai continuar dando errado, e vai piorar, eu permaneço confiante. Porque eu sei quem meu Deus é. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ó, de tudo é isso. O salmista está dizendo, pode acontecer esse monte de coisa, e eu continuo confiante no Senhor. Aí no verso 4, ele diz o que de fato ele está querendo. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Amém. O que importa aqui, para um filho de Deus decente, é a presença. Porque com a presença de Deus a gente tem tudo. Ele não está pedindo destroça os nossos inimigos, se bem que tem muitos salmos que falam isso mesmo. Ele não está pedindo nada sim, para resolver todos os perigos que estão ao seu redor. Ele só está pedindo uma coisa, porque uma coisa só importa, uma coisa só interessa, uma coisa só uma, não duas, uma só, uma coisa só deve ser o centro das nossas atenções, deve ser o foco da nossa vida. Uma coisa só, não é a solução de problemas, uma coisa só, é a presença de Deus. Isso resolve tudo. A presença de Deus. Uma coisa só peço ao Senhor e a buscarei. Peço e a buscarei. Tem ação de Deus, tem ação minha. Ok? Que eu possa morar na casa do Senhor. Aí você vai, tem essas assinaturas, nós temos essas assinaturas, nós temos essas palavras e essas verdades sobre nós, mas mesmo assim, às vezes a gente vacila. Então não vamos falar mal do povo de Israel, não. Vamos olhar para nós mesmos, para a nossa espiritualidade, e descobrir quais são os ídolos que ainda insistem em querer exercer governo sobre nós, afetando a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa santidade. A santidade não só em ação, a santidade dos nossos pensamentos. E se você ficar navegando no Insta, ou no Face, ou em qualquer outro, TikTok, ou seja lá o que for, você vai ver muitas propagandas sensuais. Você vai ver muita, eu estou lidando com isso, eu estou diminuindo o meu acesso, eu estou quase que usando o meu celular só para trabalhar, exclusivamente para trabalhar. Porque é inevitável você ver imagens sensuais o tempo inteiro, isso vai ficando na cabeça. Não dá. Eu não quero comer esse lixo. Eu não quero ceder a minha mente a esse lixo. Aí a gente tem que tomar uma postura. Amém, queridos? Eu estou falando alguma coisa fora dos eixos aqui? Tranquilo? Aí quando a gente vai para Gideão, você vê uma luta com Gideão. Você vê uma luta acontecendo ali quando o anjo aparece para ele. E quando aparece, no verso 11, e o anjo aparece para ele nesse lagar aqui, entramos no verso 12, e lemos o seguinte: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ele está dentro do lagar, com medo dos midianitas, amassando o trigo em silêncio, para não ser pego. Aí o anjo berra:
homem valente. Imagina ele falando alto. Não acredito que o anjo fale assim: ei, Gideão, homem valente. Eu não acho que o anjo fez isso. Eu acho que ele botou a boca no trombone. Ele estava escondido, aí o anjo revelou onde ele estava. Se tinha gibeonita perto, está lá. Porque eu acho que o anjo berrou: homem valente! Aí, a resposta de Gideão é curiosa. Diante de tudo isso, ele revelou o que está no coração. E o que revelou no coração, e às vezes, a gente reage da mesma forma de Gideão. A primeira coisa que a gente observa aqui, diante da palavra do anjo, é a primeira postura de Gideão: reclamação, incredulidade e sensação de desamparo. Ok? Aí no verso 13, Gideão responde para o anjo assim: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor, ai, já começou com ai. Gemido. Eu falo isso para meus netos, né? Minha neta, ela tem provavelmente o temperamento colérico, e um negócio que é comum entre os coléricos é o pessimismo. É algo a ser vencido pelos coléricos, o pessimismo. Né? Conheço um amigo, pastor, que ele diz: eu sou um colérico melancólico, eu sou o pessimismo encarnado. Para mim tudo vai dar errado e já deu. Né? Não é bem assim, né? É o aspecto negativo do temperamento. Nem todo melancólico e colérico é tão estragado assim. Mas aí ele já começa com ai. Né? Ai, ele começa gemendo. Já conversou com alguém? E aí, como é que está? Falei, gente, ai, é hoje. Vamos lá. Ai. Aí eu também dou um ai, né? Aí eu largo um ai logo. Ai, Senhor meu. Né? Se o Senhor, olha, aí a acusação. Ah, ele é bom para falar dos outros. Até dos anjos. Cara, sem noção. Sem noção total aqui. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, incredulidade, acusação, transferência de responsabilidade, por que nos sobreveio tudo isso, coitadinho? E que é feito de todas as suas maravilhas, todos os testemunhos que eu ouço a seu respeito, que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. A gente é muito bom para acusar os outros, e é muito bom para jogar a culpa nos outros também, e falar: eu estou como estou por sua causa. Não. Na verdade ele disse: não. Mas a gente é rápido para fazer assim. Justificativas, outro aspecto negativo dos coléricos. Eles são bons para explicar tudo. Mas não explicam nada. Mas querem sempre se justificar. Né? Aí ele responde isso aí. O que ele manifesta? Reclamação, incredulidade e sensação de desamparo. O curioso é como o anjo dá resposta para ele. Ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, eu já dava logo uma lambada em Gideão. Mas como eu não sou Deus, graças a Deus. Aí o anjo vai e responde para Gideão. A primeira resposta do Senhor é: faça parte da solução e não do problema. Livra Israel. Aí o verso 14 diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse, ele está sentado debaixo de um carvalho. O anjo está sentado debaixo de um carvalho. Talvez Gideão estivesse ali no lagar. O anjo está sentado debaixo do carvalho, talvez olhando para lá assim. E ele fala com Gideão a meio de lado, eu acho. E aí, servo valente! Já denuncia onde ele estava. Aí ele reclama, e parece que o anjo ainda está olhando para o lado assim. Aí o texto diz: o anjo se virou para ele. Só para pensar nisso já dá medo. Né? Já gela a barriga do anjo. Pó, né? Falei, né? Aí o texto diz: então se virou o Senhor, tudo com letra maiúscula, é o Senhor, é Deus Filho,
para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Já disse isso outras vezes, o anjo não deu a menor bola para a reclamação de Gideão. Não valorizou a inferioridade do cara, não valorizou a reclamação do cara, não deu ênfase na reclamação dele, nada disso. A sensação de abandono, o anjo não deu bola nenhuma para essas melecas da alma. E falou assim: vai, livre Israel. Ou seja, em outras palavras, seja parte da solução, em vez de ficar reclamando e falando mal do mundo e das pessoas. Faça alguma coisa. Não seja parte do problema e ficar reclamando como os fracos fazem. Seja parte da solução. Amém. É isso que precisa acontecer. Aí, ele sai do modo reclamação, incredulidade e desamparo. Aí ele entra num outro modo. Ele entra no modo autopiedade e inferioridade. No verso 15, e ele lhe disse: ai, Senhor, começa com ai de novo, que irritante. Outro ai. Outro ai. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Ai, tadinho. Autopiedade, inferioridade. Eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho competência, eu acho que eu não vou fazer direito. Vem aqui liderar: não, eu não vou liderar porque eu não tenho condições. Não dá para você servir? Você: não tem gente melhor do que eu, mais bem preparada do que eu. Você acha que é só Gideão? Ou você também, cabeça. Isso é com você que eu estou falando, não estou falando com Gideão, estou falando com você. Você mesmo que está sentado aí nessas cadeira laranja. Ai, tem gente melhor do que eu não tenho tempo. Eu não tenho condições. Eu tenho outras coisas, ora, minha prioridade é outra agora. Belezinha para você. Tem um texto que na Bíblia fala assim: joinha para você. Muito bom. Não tenho condições, eu não tenho muitas capacidades, eu não tenho muitos talentos, sabe? Deus deu isso para outras pessoas. Eu prefiro vir aqui, ficar sentadinho aqui, nas cadeiras e laranja, e ficar aí ouvindo a mensagem. Aí eu espero a hora de alguém orar, depois eu vou para casa, fico a minha semana inteira, para voltar no domingo que vem, na célula quando dá, porque às vezes tem uma festa de aniversário, sabe? Vou continuar aqui para não falar o que eu estou pensando. Tá? Aí tem a festa. Tá, beleza, legal. Né? Aí, os outros, para mim não, eu não tenho condições. Os outros têm condições. Aí, o anjo responde, né? Aí ele responde uma coisa muito interessante. Resposta 2, verso 16. Eu estou com você. Vai e resolve o problema. Para de ficar lamentando. Para com esse mimimi nojento. Em outras palavras, parafraseando o que o anjo falou: para com esse mimimi nojento. Vai e resolve o problema. Vai, livre Israel. 16, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele insiste em compartilhar a perspectiva dele mesmo para com Gideão. Aí a postura 3 de Gideão: confirmação, sinal e oferta no altar. Ele respondeu: se agora, tem um se. A gente faz isso também. A gente também usa o se. Né? A gente faz. Se agora achei mercê diante dos teus olhos. Ele já muda um pouco o diálogo, né? Saiu daqueles formatos. Dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te
que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Ok? O novelo de lã não foi agora. Sabe qual foi o primeiro sinal que Gideão pediu? Olha, eu vou saber que é o Senhor se o Senhor aceitar a minha oferta. Então eu vou me consagrar, eu vou trazer uma oferta para o Senhor. Alô? Eu não tenho certeza se é da vontade de Deus, então vou ficar parado esperando até que Deus fale. Não, Gideão mostra para nós como é que funciona. Eu vou esperar a resposta de Deus me ofertando, entregando, servindo, preparando ofertas, me consagrando. Amém? Amém. Aí ele prepara. E o interessante que o anjo fala: vai, que eu vou ficar esperando você até você voltar. Onde é que ficou o anjo? No lugar. A gente tem que voltar. A gente tem que voltar para o lugar da presença. Ele está dentro de nós, é um instante, é um pensamento, você já está na presença. Mas a gente tem que estar nesse lugar onde Ele está. Amém, queridos? Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Ele passou um bom tempo preparando essa comidaiada toda aqui. Ele gastou tempo para fazer tudo isso. Assar a carne, fazer os bolos, amassar a farinha, assar o bolo e tal. Passou um tempão. E é muito interessante, enquanto ele está preparando para ofertar, Deus está ministrando. Seus pensamentos estão pensando as palavras de Deus para ele. E quando ele vai para o verso 20, quando o texto vai para o verso 20, o que está acontecendo? O Senhor aceita a oferta e consome-a com fogo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma, ali trouxe, na presença do anjo. Aí o anjo orienta: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, esta pedra, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. É um anjo. Por que a gente sabe que era o Filho de Deus, que era Jesus? Porque um anjo não aceita oferta. Um anjo não aceitaria adoração, oferta em altar. Só Jesus, só Deus é digno de receber ofertas, não os anjos. Mas este anjo do Senhor recebeu a oferta de Gideão, por isso ele é uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. Aí coloca tudo sobre a penha, e assim ele fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, não desceu o fogo do céu, subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Subiu o fogo da penha, muito interessante. O Gideão é aquele que trabalha com madeira, aquele que corta madeira, aquele que constrói com madeira. E isso está acontecendo, mostra o mapa agora, por favor. Isso está acontecendo bem pertinho de Nazaré. Jesus está aparecendo ali no território onde ele cresceria. Até os 30 anos ele moraria naquela região. E naquela região ele seria um construtor também. Ele também trabalharia com madeira, ele também trabalharia com pedra. É Jesus que está ali. Ali um mapa da região, o lago de Nazaré, o lago na parte de cima, né? Aí embaixo o Mar Morto, aí o território de Israel, muda o mapa, aí Mar da Galileia, lá em cima, aí dá uma olhada, a cidade de Gideão é aquela cidade ali de Ofra, que está num círculo vermelho embaixo. Do lado direito é um círculo vermelho que fica um monte Tabor. E aonde está o círculo em cima vermelho é a cidadezinha de Nazaré. Nessa região toda ali que está acontecendo os negócios com Gideão. Ali em Ofra foi que depois ele levanta um altar
e consagra aquele altar como: o Senhor é minha paz, o Senhor é paz, né? E tudo isso aconteceu naquela região. Jesus está aparecendo na região onde ele ia crescer, ele está se antecipando. E Gideão era um tipo de Jesus, no Antigo Testamento também. Então tudo esse conjunto de detalhes, assinaturas proféticas está subindo. Agora, uma coisa interessante que eu destaco aqui: o fogo não desceu do céu. Em outros lugares desceu do céu, com Elias desceu do céu, no templo desceu do céu, mas aqui o fogo subiu da penha. Quando Elias está no monte lutando com os profetas, Jesus não está numa manifestação de teofania, ele não está ali, ele está no céu, o fogo vem do céu. Quando no templo, ele não está também ali numa manifestação de teofania, ele está no céu, o fogo vem do céu. Mas aqui, Jesus está aqui, e ele é a rocha, ele é a penha. Essa penha onde Gideão estava colocando os animais simbolizava, não era, simbolizava também Jesus, porque ele é a rocha de esquina, ele é a pedra de esquina. E Jesus estava ali do lado. O fogo podia vir no céu também, não teria problema nenhum, mas é curioso, somente é curioso pensar que ele é a própria rocha, ele é o homem do madeiro, ele é o homem da rocha, da pedra, é o construtor, ele está ali do lado, ele toca e o fogo sobe da rocha. Sabe, é um bom lugar para eu e você estarmos depositados em Cristo, entregues a Cristo, abraçados com Jesus, andando com Jesus, amando Jesus, bem pertinho de Jesus, porque vai subir fogo da rocha. Amém. E vai descer fogo do céu também. Amém. Vai acontecer tudo. O importante é a gente ser queimado. Da onde vem, está tudo certo. Vem de Jesus, vem do Espírito Santo. O importante é a gente ser queimado com o fogo santo de Deus. Aí a quarta situação de Gideão: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim. De novo esse abençoado. Ai. Só que agora mudou. Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. É a mesma expressão de Êxodo capítulo 3 que Moisés usa quando vê a manifestação daquela sarça que não se consumia. É a mesma frase. Vi Deus face a face, igualzinho Moisés. Aí a resposta do Senhor, embora ele tenha desaparecido, é curioso, nos versos antes ele sumiu. Mas aí no verso 23 ele fala: porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Amém. Ok? Aí, quinta postura de Gideão: ele se entregou ao Senhor, estabeleceu o Senhor sobre a terra, fez-se parte da solução. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de o Senhor é paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos gibiesritas. Amados, deixa eu finalizar dizendo uma coisa para você muito importante. Quando ele levanta um altar naquela terra, ele não está somente preparando o ambiente de culto, porque aquele altar e o batismo de que o Senhor é paz naquele lugar é uma consagração da própria vida. Ele fez aquilo na terra que provavelmente era de seu pai, no seu próprio terreno, no terreno da sua casa. Ele levanta um altar e fala: o Senhor é paz. E quando ele estabelece um altar, ele dá o nome para aquele altar, ele está dizendo: agora o Deus desse altar é dono de tudo aqui. Amém. Levanta um altar na sua casa. Levanta um altar no seu quarto. Levanta um altar na sua sala ao Senhor. Levanta um altar na sua vida. Estabelece o Senhor como dono de tudo no território. Estabelece o Senhor como dono do teu casamento. Estabelece o Senhor como dono dos teus negócios. Estabelece o Senhor como dono da tua saúde. Estabelece o Senhor como dono dos teus filhos. Estabelece o Senhor como dono do teu marido, dono da tua esposa. Estabelece o Senhor como dono dos teus sonhos, dono dos teus projetos. Estabelece o Senhor como dono e poderoso dono
acima de todas as lutas, acima dos inimigos, acima das dificuldades, acima das fraquezas, acima de tudo estabelece o Senhor ali. Porque o Gideão que nós conhecemos nas histórias, que ele foi, detonou todo mundo e foi fazendo outros sinais ainda e chamou todo mundo, a primeira coisa que Deus manda ele fazer aqui é: detona agora os altares inimigos. Quem que eu e você precisamos detonar na nossa vida? O que eu e você precisamos tirar da nossa vida, que atrapalha a nossa intimidade com Deus? Se não, olha, eu tenho que ser claro, ou você tira isso da sua vida, ou isso vai te levar para o inferno. Ou você tira os ídolos da sua vida, ou isso vai te levar para o inferno. Agora você não nasceu para ir para o inferno. E Deus, quando olha para você, Ele te vê como um valente. Então toma uma atitude de valente. E detona os altares de Baal. Os altares, seja lá do que nome que a gente dê. Amém? É entregando para o Senhor. Faz Ele dono de tudo no pedaço. Amém. Na sequência, não está projetado, mas o texto diz assim: naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai. Coisas da nossa vida, da nossa casa, o nosso recurso, o nosso dinheiro, o rebanho da nossa família. Eu sou mais pobre, mas tinha funcionário, tinha animais, tinha terras. Está reclamando demais. Né? Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. E derriba o altar de Baal, que é de teu pai. E corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra. E toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Sai detonando tudo que te afasta de Deus. Sai detonando tudo que afasta você da oração. Sai detonando tudo que afasta você da consagração. Sai detonando tudo que afasta você da comunhão mais íntima com o Senhor. Sai detonando tudo que te impede de vir para a nossa sala de oração e entrar em tempos de adoração e oração aqui. Sai detonando tudo aquilo que se oferece como sensualidade diante dos seus olhos. Sai detonando alguns amigos da tua rede de amigos que não serve. Sai detonando, sai tirando da tua vida tudo que está associado a pecado, tudo que poderia te afastar do Senhor. Sai detonando. Tem hora que a gente precisa sair detonando da nossa vida tudo que não presta. Amém. Amém, gente? Amém. É assim que a gente é valente. Saber arrancar da gente o que precisa ser arrancado. Eu finalizo essa mensagem com 4 lições que Gideão nos dá. A primeira lição: pare de reclamar e faça parte da solução e não do problema, porque reclamar é fácil, falar o que não está acontecendo é fácil, se ajudar, se disponibilizar, falar assim: conta comigo, eu vou fazer isso aí, o que está precisando, sabe ver o que está faltando, mas na hora de, então, estou precisando de você, né? Aí vem o ai. Tá. Para de reclamar e faça parte da solução e não do problema. 2, não tenha pena de si mesmo. Você é um valente. O Senhor está com você. Não tenha pena de você. Não tenha pena de si mesmo. Não fique se autocomiserando. Nem fique dizendo que você não pode, que você não tem condições. Para com essa bobagem. Você pode sim. Você pode tudo. Amém. Você pode o que você quiser. Porque o Senhor é com você. Amém, queridos? Amém. Você pode se levantar, estufar o peito e dizer não ao problema, não à tentação, não ao pecado. Amém.
A gente só se curva para Deus, a gente não se curva para a tentação, a gente não se curva para o pecado, a gente não se curva para os problemas, a gente só se curva para o Senhor. Às vezes a gente se curva para o problema e se levanta diante de Deus, fica acusando Ele de um monte de coisa. Mas diante do problema a gente se rende. Não, a gente fica de pé, com o peito estufado, fala, problema você não é nada. A gente vai vencer, porque o Senhor é comigo. Ainda ri na cara do problema. Porque o Senhor é comigo. Agora, diante de Deus, Senhor, eu me rendo. Porque o Senhor é a minha força e a minha luz e a minha salvação. Eu não temo ninguém. Mas no problema você ri na cara dele. Aí você fica de pé. Mas aqui você se rende. Porque alguns estão se rendendo aos problemas e ficando de pé diante de Deus e reclamando. Não, tem que ser o contrário. Ok? Permaneça sobre a rocha. O Senhor te fará em chamas. É um bom lugar de estar. E quarto, na presença do Senhor encontramos força, valentia e vitória. Amém. Fica de pé e vamos orar. Amados, finalizando, resumindo tudo isso daí, o que eu apelo para você, detona. Tem dia que a gente tem que sair com essa disposição, eu vou detonar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu vou detonar os postes ídolos da minha vida, eu vou detonar os altares, eu vou detonar na minha vida tudo aquilo que me afasta da comunhão com o Senhor. Abaixe tua cabeça, vamos orar. Senhor Deus.